Fala, David, beleza? Mike Brito na área para mais um PR aqui no pós-carnaval depois do canal. Eu falei, daqui no canal no pós-carnaval. E aí, você curtiu um carnavalzinho? Coloca aquela serpentina aí se você curtiu. Eu não gosto de carnaval, sou velho, minhas costas doem só de imaginar carnaval. Então eu estar aqui com vocês é muito mais legal, prefiro muito mais eu codar. É o velho, né? Prefiro muito mais codar do que sair pular carnaval, mas vai de cada um, tá? E a gente tá aqui no PR, que é o Perguntas e Respostas, ou Pull Request. Você manda suas perguntas aqui com hashtag PR e eu respondo tudo que tem a ver aqui com a nossa área de programação, área tech. Se for relevante, eu vou trazer pra você aqui nas perguntas e toda quarta-feira nós estamos aqui, tá? A primeira perguntinha que nós já vamos puxar aqui é do Maicon e ele falou aqui, ó: há algum problema em eu não colocar o name e pegar os valores por ID de cada input e não usar o form data? Ou existe um padrão ideal para pegar esses dados de formulário? Algum padrão que facilite futuros testes ou tenha mais desempenho? Cara, a pergunta é ótima, excelente e uma pergunta bem iniciante do Maicon. Cara, primeiro de tudo, nunca você vai pegar os valores de um formulário pelo ID deles. Você não vai querer fazer isso sempre. Você vai querer usar um form data. Por que entrou o form data na linguagem? Por que existem as outras maneiras de fazer? Primeira coisa é você entender JavaScript. JavaScript, ele tem uma regra, que tudo que entrou uma vez na linguagem nunca mais sai. Então por isso você vê muitas coisas que são antigas, não são recomendadas e as pessoas acabam fazendo ainda. Ou às vezes são só uma maneira didática de você aprender uma coisa, as pessoas acabam fazendo. Quando vem o form data, ele vem justamente para tratar os seus dados de uma maneira muito mais interessante na questão de formulários. Então se você está usando o Vanilla JavaScript, ou seja, aquele JavaScript que não tem framework, você vai estar querendo usar o form data e é ele mesmo, tudo bem? Ele é o padrão ideal para você pegar os dados do formulário. Agora, algum padrão que facilite futuros testes ou que tenha mais desempenho, aí a gente está falando de coisas avançadas que vai acontecer na sua carreira, que é você estudar um framework ou estudar uma biblioteca. Por exemplo, a gente ensina aqui React, a gente tem o Next como um framework, e aí existem bibliotecas específicas dentro desse universo que vai te ajudar nos testes, na validação de dados, nos desempenhos. Já tem coisas muito prontas para isso, que pelo jeito aqui da sua pergunta é um outro momento da sua carreira. Então o momento agora é de você focar, e se você está fazendo só com JavaScript puro e dando os primeiros passos, form data 100%. Começou a entrar no universo do React, por exemplo, aí você vai estudar um React Hook Forms, você vai estudar um Zod, você vai estudar um Vite, que também tem o Vitest para testes. Ali você vai descobrir um Cypress, um Playwright, você vai descobrir outras maneiras de se fazer testes, inclusive no front-end, que é o que a gente está falando aqui, e como que você vai resolver essas questões, tudo bem? Próximo assunto que sempre vem aqui, como não, a nossa querida inteligência artificial, Daniel. Qual a sua opinião sobre a IA na programação? Ela vai substituir os devs? Vai, Daniel. O Maicon disse que a IA vai substituir os devs, meu Deus. Como que é isso, cara? Se você é um dev acomodado, se você é um dev digitador de código, a gente não precisa de você. Você é acomodado? Você só digita código? Você só vai fazer pesquisa e trazer a resposta do Google? Cara, a inteligência artificial já faz isso. Agora, você é um dev dedicado, que tá sempre evoluindo, que tá olhando para mercado, que tá querendo pensar no seu produto como um todo, no código, etc. Aí você não vai ser substituído. Aí você vai usar a inteligência artificial como uma ferramenta para resolver os seus problemas do dia a dia. Afinal de contas, ela é uma ferramenta boa para produtividade, é uma ferramenta ótima para você poder criar soluções para o mundo. Então, cara, faz sentido você entendê-la como uma ferramenta. Aquelas pessoas que estão dando os primeiros passos em programação, eu até entendo ficar com medo, porque é óbvio, tem coisas que a inteligência artificial está fazendo que elas nem aprenderam ainda. Só que com o momento, com o passar do tempo que você está estudando, está aprendendo, está se aperfeiçoando, você vai entendendo. Quanto mais você entender de inteligência artificial, mais você vai ver que ela é uma ferramenta muito poderosa na mão da pessoa certa. Você precisa ser essa pessoa certa. O que é ser essa pessoa certa? É estudar, cara. É continuar evoluindo, é continuar entendendo como você domina a ferramenta e não deixar a ferramenta te dominar. Imagina um martelo que não se bate sozinho. Isso é uma inteligência artificial. Ela é um martelo, ela não trabalha sozinha. Vai ter que ter alguém operando ela e esse alguém tem que ser você. Por isso você domina as coisas e domina ela, tudo bem? Ó, te convido a conhecer o Rocket City One. Lá dentro a gente ensina IA para produtividade, a gente ensina IA para produto, IA para você construir IA se você quiser. A gente te ensina programação em diversas linguagens, diversas coisas que você precisa, front-end, back-end, soft skills. A gente tem aulas de inglês para devs. Quer dizer, é uma plataforma
plataforma que faz você continuar evoluindo na programação, para você se tornar o dev que não vai ser substituído pela IA. Diogão me pergunta aqui, fala Mike, qual o modelo de currículo ideal para um dev? Aquele que tem portfólio. O currículo, deixa eu te explicar uma coisa, o currículo é um bicho, né, às vezes para as pessoas, mas o currículo ele tem que ter a sua informação, ele tem que ter a sua experiência, ele tem que ter os seus conhecimentos ali. Não existe esse negócio de currículo bonito, que com HTML 5 estrelas, o que é 5 estrelas? Cara, comece a falar das suas experiências. Olha, em projeto X eu fiz XYZ com tais tecnologias, resolvi a questão da seguinte forma porque entendi que fosse melhor. Quando você vem no seu currículo mostrando experiência, criando o seu portfólio, e o seu portfólio ele pode ser com as coisas que você tá treinando nos seus estudos, mas eu provoco você para que você possa fazer algo para clientes mesmo. Cara, qualquer cliente que você cobrar R$100 para resolver a dor dele, eu juro para você, barato para ele, para você vai ter um valor imensurável, R$100, por mais que não vale quase nada, né, pessoal? Mas pra gente vai valer muito, porque é o nosso primeiro projeto pago por um cliente, a gente começa a entender de responsabilidade, a gente começa a entender de resolução de problema, a gente começa a entender de fato o que é resolver problemas das pessoas com programação. Aí a sua percepção muda das coisas. Aí é um currículo dev que importa. Na hora da entrevista, imagina o seguinte, o currículo, na verdade, ele tá ali uma pilha de coisas pra pessoa olhar. Se ela olhar um currículo, sabe esse currículo que às vezes, sei lá, a pessoa coloca uma foto, ela fala que ela estudou o ensino médio não sei aonde, e ela fala que ela tem um espanhol intermediário com francês intermediário, que não quer dizer nada. Cara, isso não é isso que a empresa tá procurando. Entenda o que a vaga está pedindo, aí você vai e arruma esse currículo para que fale exatamente o que a vaga está pedindo. Então, eu não preciso falar que eu gosto de música pra caramba, né? Eu não preciso falar de programação neurolinguística, que eu gosto pra caramba também. Mas, se é alguma coisa que, por exemplo, eu já mandei um currículo uma vez para uma empresa que era uma empresa de tipo um Spotify da vida. Aí eu falei, além de eu ser programador, eu sou músico. Então eu tenho muito a agregar no produto, na experiência musical do produto. Você tá entendendo que ao eu colocar isso daí como objetivo ali, meu objetivo é chegar e agregar, não só como programador, mas também como músico. Tive experiência com música por muitos anos, a gente pode bater um papo depois, né? E é isso que você precisa fazer. O currículo, ele não é um só, que você vai jogar pra todo quanto é lado. Ele é analisado, ele não é uma encheção de linguiça. Por favor, não enche linguiça, mas vá focar nos seus projetos, sejam eles pessoais para você criar o seu portfólio, sejam eles remunerados, que eu até recomendo, porque vai te dar um senso de responsabilidade muito maior. Vamos lá, próxima pergunta aqui. Qual a vantagem de querer aprender tudo, sendo que você não sabe o que pode usar em uma empresa específica, né, que você possa ser contratado? Seria melhor aprender o conceito e melhorar o seu conhecimento com a IA ao ser contratado? Cara, pergunta ótima. Cara, eu gostei muito dessa pergunta. Eu não tenho um nome aqui, né? Mas olha que massa, tá? Essa pergunta eu achei sensacional de verdade, de coração. Vamos lá, por quê? Porque aqui você não vai aprender tudo. Não vai aprender tudo. Então não há vantagem em aprender tudo, porque isso não vai acontecer. Isso é uma ilusão. É impossível. Tudo bem? Aprender tudo em programação, pelo menos, isso chama-se de impossibilidade. Ninguém vai conseguir aprender tudo. Agora, o que você tem que aprender? É isso mesmo que você falou, é de uma maneira meio que horizontal, você vai entendendo as coisas, porque na área tem muita coisa. Aí, de repente, você vai vendo o que tem mais a ver com você ou não. Se você tá olhando para uma vaga específica, aí sim faz sentido você se aprofundar um pouco mais naquilo que a vaga tá pedindo. Show! E seria melhor aprender o conceito? Sim. E melhorar o conhecimento com IA? Sim. Aí, tá sabendo usar a IA com uma... Isso é legal. Por quê? Tem que lembrar uma coisa. Uma coisa é o seu ideal e uma coisa é o mercado. Pode ser que o mercado, na hora da entrevista, ele vai já te despejar porque ele entendeu que você não manja muito e que você tem o ideal de que eu conheço, mas eu vou melhorar com a inteligência artificial. E aquela vaga específica, ela tá olhando com maus olhos a pessoa que usa a inteligência artificial. Estamos sim naquele momento de transição, momento que vocês não passaram, mas que o Maicão passou várias vezes no passado, onde sempre vem esse momento de transição, é assim, a calculadora chegou, não que eu estava lá quando a calculadora chegou, mas meus professores contavam, a calculadora chegou, agora acabou os matemáticos. É mais ou menos assim. O Google chegou, acabou as bibliotecas, quer dizer, ainda existe, mas na faculdade, se quem usar Google vai ser expulso da faculdade, está colando. Então a gente tem umas revoluções de mercado que a gente está passando agora com inteligência artificial, que vai ter gente retrógrada, gente pensando mal, gente que não consegue usar a ferramenta bem, gente que não entende o que está acontecendo. E eu gosto da sua visão do tipo, eu entendi o conceito, agora eu vou me especializar com a IA. Mas a IA, ela é apenas uma ferramenta, ela não consegue te especializar, não consegue te trazer conhecimento aprofundado, ela vai devagar, ela vai errar. Para você se especializar, você precisa continuar estudando, continuar evoluindo.
evoluindo, e aí é onde eu te chamo, mais uma vez, o Rocket City One. Dentro da Rocket City, a estrutura da Rocket City toda é feita para que você possa entender uma grande frase: Never stop learning. Nunca pare de aprender, ó. Nunca pare de aprender. Você vai estudar pro resto da sua vida. O estudo é pro resto da sua vida. É só isso que você precisa entender. Você vai continuar estudando. O mercado tá mudando as suas maneiras de fazer as coisas, os comos estão mudando. Beleza, você vai mudar junto, você vai entender pra onde ele tá indo, só que, cara, aquele conhecimento que você tá ganhando, ele não é em vão. Não adianta você querer achar que vai saber tudo de tudo, não é assim que funciona. Vai realmente numa horizontal, de repente, pra entender conceitos, de repente numa oportunidade, se esforce um pouquinho mais. Se a oportunidade tá te abrindo portas, usa a inteligência artificial para te ajudar, mas ela não é a resposta final das coisas, infelizmente, né? Quem sabe um dia ela pode ser, mas ainda não é uma resposta final para as coisas, tá? A resposta final chama-se você, com o seu estudo, com a sua capacidade respondendo e resolvendo as coisas. Pessoal, olha que legal, eu quero agradecer muito você por você ter se inscrito no canal, ativado o sininho, deixado o seu like, confiando aqui na gente. Obrigado por isso, porque isso representa que o nosso trabalho aqui tá fazendo sentido. Tá com dúvidas de alguma outra coisa, seja que a gente falou aqui ou no passado, ou alguma coisa que você viu por aí, coloca aqui #PR e o Maicão vai te responder no próximo, tá? Como, por exemplo, a pergunta do Gustavo aqui, ó: qual é o futuro da área de QA? QA não é uma coisa que a gente olha aqui na Rocket City, a gente não tem conteúdos disso aprofundados. Ah, mas eu acho legal te responder. Primeiro, que é o QA, né? Pra quem não sabe, né? QA significa Quality Assurance, é você certificar que o seu software, ele tem qualidade. QA é uma coisa que é uma área, mas é uma coisa que é necessária, eu acho, para todos os devs, eles entenderem que o software deles tem que ter qualidade. Tudo bem? Então eu acho que todo dev tem que entender isso, mas a gente falando de área, aí a gente tá falando de um mercado que, inclusive, nesse Market Research Future, eu deixei anotado aqui, ela vai prever um crescimento anual de 8,8% até 2030. Então, obrigado, time da Rocket, por ter colocado essa informação pra gente. Ou seja, existe uma área bacana pra você olhar, não é o nosso foco, então a gente não vai conseguir te direcionar com perfeição, mas se você tá curioso, pesquisa mais sobre Quality Assurance. Sempre lembro de um amigo meu que ele gostava muito, que ele trabalhava nisso e ele estava sempre ali testando softwares. Então ele tá testando, tá vendo a qualidade, se tá tudo certo pro cliente, e isso é bem bacana, tudo bem? E aí, eu quero te ver num próximo PR com as suas dúvidas. Te espero, viu? Te aguardo. Um abração do Maicão, te vejo lá. Deixa o seu likezinho. Beijo, tchau.